nenhum custo. Aí a pessoa vai, começa a se converter, enfim, entra no sistema universal. Automaticamente ela passa a ser o quê? Uma cliente. Desculpa se eu tiver maus olhos, mas vamos lá, um membro. Que começa a dizimar, começa a ofertar. Daqui a pouco, colocam na cabeça da pessoa que ela tem que ser evangelista e tudo. Ela vai estar fazendo o quê? Resgatando pessoas como ela. Legal, almas sendo ganhas? Relativo, mas que seja. Porém, almas sendo ganhas e dinheiro sendo muito ganho para quem? Para Edir Macedo. Então vamos lá. Vou resumir um pouco da minha história da Igreja Universal. Eu passei por um trauma muito grande lá, porque peguei um pastor que ele queria o meu carro, na época eu tinha um carro zero, e eu falei que não ia dar, enfim, entre outras coisas, né? E ele humilhou a mim ainda, gato escaldado, humilhou a minha esposa, que era a cria da casa, vamos dizer assim, entrou com 5 aninhos, né? Ela tinha, como fala, que era obreira exemplar, e eu olhava para os pais dela, como se, sabe, com aquela cara indignada, como se dissesse, vocês não vão fazer nada. E eles não fizeram nada, várias vezes. Aí a gente saiu, enfim, ele humilhou até minha esposa não aguentar, tirou ela de obreiro. Primeiro me tirou, depois ele queria que eu voltasse, ele ficava bravo, porque ele falava para ela, Tatiana, você falou pro Sérgio que eu quero falar com ele? Né, porque era para voltar de obreiro, que eu já tinha tirado 2 outras pessoas que tinham retornado. Aí ela falou, falei, pastor. Ué, ele não veio falar comigo? Ela falou, pastor, não sei. Aí ele viu que eu não queria voltar de obreiro e começou a humilhar a menina. Até que um dia ele não aguentou, teve uma vez que ela ficou passando, minha esposa ficou passando roupa até 1h30 da manhã. A gente acordou um pouco atrasado que eu digo para entrar às 6h30 na igreja, naquela vida de obreiro. Aí a gente estava indo no carro, a minha esposa começou a tremer inteira. Mas ela tremia igual vara verde. Lembro que aquele dia eu parei o carro e sem sabedoria nenhuma, né, porque eu era preconceituoso, era da Igreja Universal também, que é o que eles ensinam. Eu parei o carro bem calmo e perguntei para ela, falei, escuta, você está indo para uma igreja evangélica onde tem a presença de Jesus ou você está indo para o matadouro, para algum centro de macumba? Falei, porque você está tremendo. Falei, isso é vida, Tati? Falei, isso é vida que a gente está levando? Falei, você tremendo inteira, como se você tivesse feito um erro. Aí ela chegou atrasada, o pai dela, que era chefe dos obreiros, né, com aquele orgulho, chegou e falou, filha, o pastor está te esperando lá, pode subir lá, mas com aquela cara, como se diz, você está ferrado. Aí o pastor falou um monte para ela, perguntou por que ela chegou atrasada. Ela falou, pastor, porque eu fiquei passando roupa até quase 2 da manhã. Isso não é desculpa, minha filha, com aquele jeito que eles têm de falar igual o Macedo e o Romualdo, né? Eu tenho trauma até hoje quando alguém chama de minha filha ou meu filho. Eu sei muito bem de quem eu sou filha. E aí tirou o uniforme dela com todo prazer, né? E aí depois trocou de pastor. O pastor novo que chegou, obviamente, sabia quanto eu ganhava, porque eles têm esse controle, né? Isso eles têm e como tem. Queria que a gente voltasse a qualquer custo. Como viu que eu comecei a divulgar matéria sobre a Universal, eles humilhavam pra caramba a minha sogra, que ela falou várias vezes pra gente. Só que aí o meu sogro proibiu a minha sogra de contar pra gente. Ou seja, continue sendo humilhada, mas não fale pra eles. Então, pessoal, é complicado, porque estou falando baixo que eu não quero que minha filha ouça, para não causar trauma nela, tá? Só um momento. Então, pessoal, é complicado você ver, de repente, um sogro que vai em presídio, estufa o peito e gosta de falar, eu faço trabalho no presídio, eu falo do amor de Jesus, só que não vem nem ver a neta. Sabe, a gente passou nas férias escolares dela agora, que muitas vezes eu não tinha como trabalhar, porque não tinha quem cuidasse da minha filha. E os avós não vieram ver. Então eles nunca podem. A minha esposa, ela tem que ficar mendigando, tem que avisar antes para ver se está liberado, se a mãe pode faltar num domingo à tarde na igreja para ver a filha. Então são traumas, isso eu estou falando bem por cima, tá, pessoal? Mas assim, são traumas e traumas e traumas que não dá para esquecer. Então muitas vezes eu reluto em falar mais, não digo nem por respeito aos meus sogros, mas por respeito à minha esposa. E ela é cheia dos traumas. Então assim, ela mesma fala, ela não aprendeu a andar de bicicleta, ela nunca fez uma viagem com os pais, ela nunca pegou um cinema com os pais, nunca ia numa excursão de escola, nunca nada. Tudo bem, pessoal, lógico, são pessoas super simples, tá? E eram 3 filhas, são 3 filhas, só que aquela velha história. Então, super simples, mas para fogueira santa tinha, para uniforme tinha não, né? Tem até hoje, para tudo tem. Então assim, podia haver um revezamento.
olha, cada passeio vai uma. É o que a mãe e o que o pai podem pagar. Não. Então assim, para a igreja tudo. Para a família, nada. Então cansa. Sabe, isso é uma pontinha do iceberg do que a gente passou lá. Se for falar tudo mesmo, assim, enfim, eu era o chofer da Universal. Tinha um carro, um Astra na época, 0. Então, né, os pastores tinham orgulho de falar para eu ir lá na sede, na catedral, tipo, o meu obreiro, o obreiro da minha igreja tem um carrão. É umas coisas assim que, enfim. Então hoje é só para esse desabafo, para, de repente, sei lá, você que está aí do outro lado, às vezes acha que... Para você que é membro, você não faz ideia do que é ser obreiro, das reuniões separadas. Você pode ver que a hora que você chega na igreja, de bairro, depois, na hora que acaba a reunião, os obreiros já se juntam. Aí começa aquela sessão tortura. O pastor descarrega, ainda mais quando ele já vê que a oferta foi fraca, né? E para vocês terem uma ideia, eu trabalhava por conta na época, ainda trabalho, mas enfim. E eu dava o dízimo, não tinha sabedoria, eu dava o dízimo semanal. E aí, uma vez conversando, eu achava que esse pastor era um endemoniado, né? Que era só ele que pegava no meu pé. Quando eu entrei na comunidade do Orkut, dos ex-obreiros, na época Orkut ainda. E eu vi que não, que se tratava de um sistema de norte a sul do país. Aí eu lembro que uma vez conversando com um rapaz, ele falou para mim, então faz o seguinte, como é que você devolve o dízimo? Eu falei, toda semana, tá? Ele falou, deixa de devolver toda semana. Aí eu já pensei comigo, tá amarrado o diabo, aquele pensamento, né? Fiquei mudo. Aí ele escreveu, ele falou, bom, já imagina que você vai dizer que é o diabo, né? Aí eu não respondi, ele riu, ele falou, então faz o seguinte, já que você dá o dízimo semanal, e seu pastor já tá pegando no seu pé, não dá o dízimo semanal não, espera um mês. Ou então faz melhor, vai na João Dias e devolve o dízimo, mas não fala pro seu pastor. Ele vai te arrancar. Dito e feito, pessoal. Era como se falasse tipo assim, esse obreiro só me dá trabalho. Não tá nem aí. E agora não tá nem ofertando e dizimando porque ele ganha bem. Então, não quero ele aqui. Dito e feito. Deu 2 meses, nem isso, que eu comecei a ir na João Dias, eu só ia lá para devolver o dízimo. O pastor me tirou a minha esposa. Minha lá, tadinha. Veio conversar comigo que 3 obreiros tinham orado nela para expulsar demônio e não tinham conseguido. Ela estava muito endemoniada. Pessoal, uma senhorinha frágil de tudo. Eu comecei a conversar com ela e conversar. Depois eu cheguei, Deus tocou no meu coração. Falei para ela, senhora, me desculpa a franqueza, mas isso já era ia começar a reunião das 8. Eu falei, mas qual foi a última vez que a senhora se alimentou hoje? Ela falou, o obreiro ficou sem graça, falou, foi de manhã. Lá por umas 8 horas da manhã, eu comi. Eu falei, o que a senhora se alimentou? Ela falou, eu comi meio pãozinho com manteiga e um copinho de leite. Pessoal, se eu falar para vocês, até hoje me dá vontade de chorar. Eu falei para ela, senhora, a senhora não está endemoniada, não. Eu falei, desculpa a franqueza, a senhora está com fome, sabe? Aí eu falei, só um momento. Aí eu fui lá na padaria e comprei um lanche para ela. Pra quê? O pastor me falou um monte, que eu tinha que passar fé para as pessoas e não ficar alimentando. Sabe, pessoal, então assim, Aí outra coisa, pensa comigo, são tudo moleque de pouca idade, né? E ficam 1 ano, 1 ano e meio na igreja. Sabe por quê, pessoal, que eles ficam pouco tempo na igreja? Porque... Tô acabando a louça, pessoal. Porque eles não podem ter dó exatamente para isso. Eles chegam na igreja, eles sabem o nome de todos os obreiros, que tem um livro que fala isso. Quanto cada obreiro ganha, evangelista, os membros mais prósperos. Então, para os membros mais prósperos, eles vão na casa, vão na empresa. Para o obreiro ferrado, não estou nem aí. Então, a ordem deles é bater meta, tá? Eles não têm dó. Então, eles têm que estipular. Por isso que eles ficam um pouco tempo na igreja. Por quê? Porque se eles ficarem muito tempo, eles começam a ter vínculo de amizade, de sentimento. Como diz o Edir Macedo, não pode ter sentimento. Se eles tiverem sentimento, como é que ele vai arrancar dinheiro da pessoa que não tem nem o que comer? Não é verdade? Então é por isso, tá bom? Então um abração para vocês. Fiquem com Deus, desculpe o desabafo, tá? Então continuo com a minha esposa há 10 anos, vai fazer agora em maio. Eu a amo muito. A mãe dela já quis achar todos os defeitos em mim. Já cismou que eu atraí, assim, procura adultério em mim como Satanás procura pecado em nós. E não acha. Eu já falei isso para ela. Mas por quê? Porque ela me odeia. Porque ela já falou isso várias vezes, na cabeça dela, eu tirei a filhinha dela da Igreja Universal. Então assim, não interessa, eu já perguntei para ela, mas escuta, e as humilhações que a senhora teve? Não foi eu que humilhei, foi a sua filha que foi humilhada, pelos pastores que a senhora tanto venera, tanto idolatra.
Não, não me interessa. Então assim, não interessa as humilhações. Tipo, é do tipo, as humilhações porque você fez ela sair. Senão não teria problema. Então, pessoal, é isso aí. Tá bom? Um abração aí. Fiquem com Deus e desculpa o longo tempo.